tarde. Que você falasse um pouquinho de como foi todo esse trabalho de pré-temporada, se foi dentro do que você esperava. Fizemos uma pré-temporada de bastante trabalho, né? Foi 35 dias de trabalho árduo. Tivemos 36 sessões de treinamento, então isso é bastante. Também estamos montando um time do zero, nós não podemos esquecer isso. Nós não tivemos uma base, tivemos que montar um time do zero, trazer jogadores que queriam estar no Paraná, isso é a primeira coisa, de jogar com essa camisa pesada que é do Paraná Clube e estar nesse grande clube, né? Então isso é fundamental e eu estou muito satisfeito porque os jogadores trabalharam muito nesses dias, né? Não tivemos queixa nenhuma, não tivemos problema de atraso, não tivemos problema disciplinar, um alto grau de profissionalismo dos jogadores, então isso é bom, isso é fantástico. Nosso ambiente de trabalho foi muito bom aqui, né? O CT nos traz isso, toda essa estrutura que tem, a condição de trabalho que a gente tem. Então conseguimos melhorar muito a capacidade física, que é fundamental, né? A capacidade física hoje numa equipe de futebol, ela representa 60%, às vezes até 70%, hoje o futebol é muito mais físico do que técnico, né? Então a gente sabe disso. Então foi importante, né? Trabalhamos, fizemos jogos amistosos, né? Treinamos formações, né? Esquemas de jogo, né? Temos uma estratégia para esse primeiro jogo, né? Eu acho que vivemos o mesmo momento que o adversário, né? Estreia de treinador novo, uma equipe também nova, né? O Atlético tem alguns jogadores remanescentes do ano passado, e isso é uma vantagem para o Atlético. Mas eu sempre digo que clássico é 50% para cada lado, são duas grandes equipes, né? Independente de quanto tempo a gente está treinando, independente se tem treinador novo ou não, se a equipe for nova ou não, né? São duas instituições muito fortes, né? No futebol brasileiro e principalmente aqui no futebol do Paraná. Então, sem dúvida nenhuma, é um grande jogo, já é uma abertura do campeonato, né? Fazendo um grande jogo. E para nós também é uma satisfação você já trabalhar num clássico, né? Num jogo grande desses, né? Então tem tudo para ser uma grande partida e é isso que a gente espera. A GEL, você comentou, né, fez bastante sessões de treino, um número considerável. O que você tem de estratégia do Paraná para esse jogo contra o Atlético? O que você pensa do time? Se você está satisfeito já com o elenco que você tem até o momento? Na verdade, quando você faz a pré-temporada, eu sempre digo, a pré-temporada é para você formatar uma equipe, formar uma equipe de futebol. Eu particularmente entendo que para você ter um padrão de jogo precisa no mínimo 3 meses de trabalho. Nós temos 35 dias, nós precisamos melhorar em todos os segmentos. E a pré-temporada, ela não te dá uma exatidão do que é a competição. Então, o campeonato é um campeonato duro, é um campeonato difícil. O que a gente precisa? A gente precisa ter resultado e precisa ter performance. Nós temos que aliar esses dois aspectos, que é importantíssimo dentro de uma equipe de futebol. E isso a gente vai começar a correr a partir de sábado. Então, as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Claro que o futebol você não tem tempo, você tem pressa, e a gente sabe disso, que é dessa forma. A hora que a bola rolar lá, ninguém quer saber se os jogadores não estão conhecendo, não tem entrosamento, né? Se o treinador está chegando agora. Então isso é por um lado e isso é para o outro também. Isso é quem trabalha no futebol já há muito tempo, que é o nosso caso, já está acostumado com isso. Então nós temos sim uma estratégia de jogo, nós conhecemos bem o adversário, eu conheço o Barbieri que está do outro lado, tá? Um grande profissional também, a gente acabou fazendo uns 3, 4 anos atrás o curso da CBF junto, a gente acompanha a carreira dele, certamente ele também acompanha a nossa, sabe a maneira que a gente joga, que eu gosto, e eu sei a maneira que ele gosta, a gente sabe qual é o DNA do Paraná, a gente sabe qual que é o DNA do Atlético, como sempre foi, e dificilmente isso vai ser mudado. Então, a gente sabe que é um jogo diferente porque já é um clássico na primeira rodada, as equipes se formando agora, e aí a gente precisa de tempo para ter esse resultado e principalmente para ter a performance. Eu penso que quando o time joga bem, ele está mais perto da vitória. Mas no primeiro momento também o resultado é importante. Às vezes você não joga tão bem e você ganha o jogo, o resultado é importante. E às vezes você faz uma grande partida e não ganha, e não vem o resultado. Então o futebol ele é meio engraçado.
né? Então a gente precisa ter tranquilidade, ter convicção no que a gente está fazendo. Nós montamos o time que nós podíamos montar, essa é a grande verdade. Os jogadores que quiseram vir para cá, não é fácil você convencer um atleta para vir jogar 4 meses, 3 meses de campeonato. É difícil, a maioria dos jogadores tem filho, tem escola, tem isso, tem aquilo, né? Então os jogadores hoje que estão aqui, eles estão com prazer de estar no Paraná, né? Eles estão aqui de corpo e alma na instituição, né? Eles vieram comprar o projeto como eu comprei, né? Como a diretoria comprou, né? Por quê? Porque a gente precisa fazer um grande campeonato. E o nosso objetivo, primeiramente, é pensar jogo a jogo, né? O jogo clássico, ele vale os mesmos 3 pontos que a próxima partida. Claro que o clássico tem um peso maior. É uma oportunidade única que você tem para trabalhar. É um jogo que todo treinador gosta de fazer. É um jogo que os jogadores gostam de jogar, então isso é fundamental. Estádio cheio, televisionado, aquela coisa toda, então isso é importante, né? Mas o campeonato são 11 jogos. O nosso objetivo é pensar jogo a jogo. Depois sim, né, de acabar esses 11 jogos, nós estarmos classificados entre os 8, e aí consequentemente buscar uma Série D, e aí buscar uma Copa do Brasil, e aí sonhar, né, com o campeonato, sonhar em ser campeão, né, até porque o Paraná já foi pentacampeão paranaense, né, já viveu isso, já sentiu isso, né, então a gente vai trabalhar por partes. Agora, o nosso foco é total nesse primeiro jogo, né, é um jogo para nós concentrar, é um jogo que a gente precisa estar muito atento, muito concentrado, para que a gente possa fazer um jogo lá de igual para igual, né? E em cima da nossa estratégia de jogo, né, do que a gente pensa, né, em termos de marcação, né, em termos de sistema tático, né, sabemos do adversário, as qualidades que tem o adversário, né, o adversário tem qualidade, né, jogadores, um centroavante grande dentro da área, né, que a gente conhece, né, um meia canhoto que joga pelo lado esquerdo aí, que é o Coelho, né, que às vezes é meia, às vezes é ponta, o Luiz Fernando, que também é meia e também é ponta, né, então a gente conhece basicamente o time do Atlético, os jogadores que estão, né, porque hoje em dia o futebol não dá para você esconder muita coisa, porque todo mundo conhece todo mundo, a informação circula para tudo que é lado, né, principalmente depois da internet, então isso é fundamental. Então, em cima disso, nós temos a nossa estratégia. Claro que eu não posso passar aqui o que a gente vai fazer, tá? Mas a gente está preparado, né? A gente estudou o adversário, a gente sabe das qualidades do adversário, os jogadores conhecem a equipe que vai jogar, do Atlético que vai entrar em campo, né? Então, nós fizemos todos os nossos estudos do adversário, que é importante. Agora, também preparamos a gente, né? Porque clássico se define sempre num detalhe clássico. Essa é a grande verdade. E é 50% para cada lado. Então, chegou quando vê, foram 3 jogos de treino, não teve vitória, mas teve evolução. Eu queria que você falasse sobre isso. A evolução que o time teve e que nível, assim, se é possível você classificar o nível que você acredita que essa equipe chega. Bom, primeiramente, eu nunca vi no futebol ser campeão da pré-temporada. Isso não existe, né? Ser campeão da pré-temporada. Eu nunca vi, eu quero ser campeão, né, do campeonato. É isso que vale. Nós estamos montando um time, então o que menos me importa nesses 3 jogos foi o resultado. Me importa a evolução, né? E para mim o último jogo foi o melhor jogo dos 3, em termos de evolução, em termos de transição, né? O adversário não chutou uma bola no nosso gol, né? Não conseguiu, o nosso goleiro praticamente não trabalhou nessa partida, né? Então nesse último jogo nossa equipe estava mais solta, a equipe estava mais rápida, mais veloz. Nós trabalhamos 3 dias antes de fazer o jogo, nós jogamos no sábado à tarde, nós trabalhamos quinta à tarde, sexta de manhã, sexta de tarde, e viajamos 4 horas para chegar lá e jogar, né? E a equipe respondeu muito bem em termos de performance, né? E eu não estava preocupado com o resultado, volto a dizer para vocês, eu começo a me preocupar com o resultado a partir de sábado, resultado e performance. A partir de sábado, né, a gente vai ser cobrado, né? Eu como treinador, os jogadores como jogador, isso faz parte. E principalmente quando você trabalha num clube grande, né? Então a minha confiança é total nos jogadores que nós temos, os jogadores trabalharam bem, né? Os jogadores assimilaram muito rapidamente a nossa metodologia de trabalho, isso é fundamental, né? Claro que tem alguns jogadores que já trabalharam com nós, outros não, né? A maioria não tinha trabalhado com a gente,
né? Uns 4, 5 já tinham trabalhado, mas a maioria do grupo não. Então eu estou muito satisfeito com o que eles fizeram aí, tá? E agora a gente vai colocar em prática, e agora é que vale, né? Agora é que vale, agora, né, vai ter uma arbitragem à altura, né? É uma motivação diferente, né? Você fazer um jogo treino de camisa do que com uniforme, né? Com arbitragem, com jogo televisionado, com o torcedor, o clima, né? O ambiente é outro. Então isso a gente está preparado. Eu particularmente, em termos de evolução, né, a gente foi evoluindo gradativamente e ainda estamos num processo de evolução. Não pense que a gente vai chegar nesse primeiro jogo e vai jogar tudo que sabe, né? Não é assim, entendeu? Então o futebol, não é porque a gente ganhou está tudo certo, não é porque a gente perdeu está tudo errado. Não é assim o futebol, né? Futebol, você precisa de um pouco de tempo, né, para entrosar, para competir. Isso é uma máquina para azeitar essa máquina, né? É uma equipe jovem, né? Uma equipe nova, né? Jovem nem tanto, mas nova, né? Que a gente está formando, mas dentro do que eu quero, né? Um time competitivo, um time agressivo, um time que trabalha muito forte a bola aérea, né? Característica, né, minha, como eu vejo o futebol, né? Conceito de futebol que eu tenho, então em cima disso a gente está preparado aí para enfrentarmos aí o nosso adversário no sábado. A importância de ter uma equipe experiente em um ano em que o Paraná entra em campo, de certa forma, pressionado para conquistar pelo menos a vaga na Série B, na Copa do Brasil, e você vê alguma vantagem para o Atlético em estar mais adaptado ao gramado sintético? Olha, eu vou te falar uma coisa que é importante, essa pergunta que você fez sobre o gramado sintético. Eu já ganhei do Atlético no gramado sintético. Eu já perdi para o Atlético no gramado sintético. E eu já empatei com o Atlético no gramado sintético. E o gramado nunca foi o problema. Então não vai ser agora que vai ser o problema. Tá? Então, isso não é problema. Jogadores experientes. É fundamental você ter jogadores experientes. Né? Jogadores rodados, jogadores que conhecem a competição, que conhecem o adversário. Né? Mas acima de você ter jogadores experientes, você precisa estar bem fisicamente. Porque o futebol hoje ele é um pouco mais físico, né? Hoje os atletas correm 12, 13, 14 km por jogo. Hoje o zagueiro faz 8 km por jogo. Na minha época fazia 3, 2. Então o futebol mudou. É claro que é importante a qualidade técnica, né? Mas hoje o espaço está muito pequeno. Hoje as equipes jogam muito em transição. Dificilmente uma equipe, vou propor o jogo, né? Dificilmente. Uma contra-atacando a outra. E a gente vê isso principalmente no melhor campeonato do mundo, que é a Premier League. Que se você olhar o campeonato inglês, as equipes ficam se contra-atacando, né? Transição ofensiva toda hora. Você vê o Liverpool, todo mundo atrás da linha da bola. Você vê o Salah marcando o volante e dando a bola para o adversário. Para quê? Para contra-atacar o adversário, para buscar velocidade, para ganhar na profundidade. Então eu acho que é mais ou menos isso. E a pressão, quem não quiser pressão não pode estar no futebol. Isso é normal, principalmente num clube grande como o Paraná. Então, volto a dizer, o nosso objetivo no jogo de sábado não é pensar em Série D, pensar em... Não, nós temos que viver o jogo a jogo. Nós não temos que pensar, nós temos que pensar esse jogo, viver intensamente esse clássico, viver esse jogo, que é um jogo importante, que vale os mesmos 3 pontos do que o outro adversário que a gente vai enfrentar, por exemplo, o Rio Branco. Os mesmos 3 pontos que a gente vai brigar para arrumar. Então o clássico sempre se define em detalhes. Então a gente vai lá para usar a nossa estratégia, o conteúdo que a gente tem de futebol, do que a gente entende de futebol, né, para que a gente possa fazer um jogo competitivo, né? Nós precisamos competir muito, porque um clássico sempre é jogo de duelos, né? E aí começa o duelo individual, e a partir do momento que você ganha os duelos individuais, você começa a ganhar o jogo, né? A parte do meio campo é fundamental. Para mim o meio campo é o coração de uma equipe. Se você ganha o meio campo, você já começa a ganhar o jogo. Então, é mais ou menos isso que a gente vai trabalhar e vai procurar fazer lá no sábado. Como controlar o mental da sua equipe, a ansiedade para a estreia ao mesmo tempo
E se para o Argel é uma das partidas mais importantes da sua carreira por toda a dimensão? Não. Eu já trabalhei em grandes clássicos do futebol brasileiro. Por exemplo, Grenal, Internacional e Grêmio. Por exemplo, Bahia e Vitória. Por exemplo, Curitiba e Atlético. Criciúma e Figueirense, Figueirense e Avaí. Então, Goiás e Vila Nova. Então, eu já trabalhei no Caju, Caxias e Juventude, Juventude e Caxias. Então, nós estamos aí há 18 anos como treinador profissional. Então, todo clássico ele é importante. Agora, não é o primeiro que eu vou fazer. Isso já deve ser o 100º. Então, a gente já tem uma carapaça, uma experiência, uma maturidade para saber lidar com esse tipo de jogo. Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de jogo. Eu acho que é um jogo diferente. Isso sim. A gente não pode achar, pode até ser os mesmos 3 pontos do próximo jogo, por exemplo. Pode ser que vale os mesmos 3 pontos do próximo jogo, ou da segunda rodada, ou da terceira rodada, mas é um clássico. Então é diferente. Você gosta de trabalhar, eu gosto de trabalhar em jogo grande. Eu sempre digo isso. E os jogadores gostam de jogar jogo grande. Todo jogador gosta de jogar o estádio cheio. Por exemplo, a nossa torcida em 40 minutos, ela simplesmente acabou com os ingressos. Em 40 minutos. E principalmente no dia de hoje, que nós estamos aí dia 10 do mês já, o dinheiro já está curto, em 40 minutos 1.500 ingressos sumiram. Então por isso que o clássico ele tem um contorno diferente, e para nós é um orgulho participar de um jogo desse. Não é novidade, e nem é o mais importante, nem é o menos importante. É igual. A gente já passou, já viveu isso. Entendeu? É a mesma coisa do campo. O campo nunca foi o problema comigo. Não vai ser agora que vai ser o problema. Então, eu acredito que tem tudo para ser um grande jogo, porque são duas equipes que gostam de jogar para frente, são duas equipes competitivas por natureza. O DNA é muito parecido das duas. Então eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser um jogo bem interessante, independente de estar estreando o treinador, de ser equipes novas, as duas. O Atlético até tem um pouquinho mais de jogadores remanescentes do ano passado do que a gente praticamente começou do zero. Mas a hora que a bola rolar ali é 50% para cada lado. A torcida paranista vem super empolgada do ano passado, esse ano, como você citou agora há pouco, esgotou os ingressos em 40 minutos. O que essa torcida pode esperar do estilo do time do Argel esse ano para esse campeonato paranaense? Olha, eu procuro sempre montar um time competitivo. Tem uma coisa que eu não abro mão, é a competitividade do meu time. Um time agressivo, um time rápido na frente, um time de velocidade, um time de transição. É uma equipe que procura o jogo. Então eu gosto de formar minhas equipes competitivas, que se defende bem, que toma poucos gols, que tem jogadores altos. A gente montou esse grupo já pensando também, eu trabalho muito a bola aérea ofensiva, a bola aérea defensiva. Então é uma equipe que tem um padrão de jogo. Nós alternamos aí 2 ou 3 sistemas de jogo. Nós temos um repertório. Podemos jogar aí um 4-3-2-1, podemos jogar um 4-3-3, um 4-2-4, é mais ou menos isso que a gente busca, às vezes até um 4-1-4-1. Então, o sistema de jogo, eu particularmente gosto de competir, porque eu acho que o futebol é competição. Se você não competir com o adversário, fica muito difícil. Não adianta você ter a qualidade técnica, só a qualidade técnica não vai resolver uma partida. Às vezes até pode resolver uma partida, mas não vai resolver o campeonato. E a gente vê isso. O campeonato você precisa ter um equilíbrio, você precisa ter sequência. Então é complicado. O campeonato nosso é um campeonato muito difícil. Eu conheço o Campeonato Paranaense, já trabalhei aqui e sei a dificuldade que é. Os clubes grandes da capital são fortes, os clubes do interior muito fortes.
A gente não subestima ninguém, a gente respeita todos, né? Isso é fundamental no futebol. E a melhor maneira de você respeitar o adversário é competir com ele. E a gente respeita o Atlético, agora nós vamos competir com eles. Então a gente também tem o nosso peso, a gente também tem a nossa tradição. E o que o torcedor pode esperar é um time que vai se entregar de corpo e alma, do começo ao último minuto. A gente não vai parar de competir, a gente não vai parar de correr, né? É uma entrega, é uma intensidade, é uma força, né? É um ímpeto, né? Claro, com uma organização, com equilíbrio, né? Com a cabeça fria e o coração quente, é isso que a gente vai fazer, né? E em cima disso, buscar o objetivo, né? Buscar o resultado, é o que nós vamos fazer. Dá para o Paraná de alguma forma aproveitar essa instabilidade do adversário, e falando do Paraná, o quanto vai ser importante largar bem uma boa estreia, com performance e principalmente com resultado? A gente sabe que tem pressão, é normal, né, pelo fato da rebaixamento, mas eles são um grande time, tem a estrutura e vai entender como jogar o jogo. O Paraná, a gente sabe que a gente tem um clássico pela frente, a gente tem tudo para fazer um grande jogo, a gente está preparado, a gente vem fazendo uma bela pré-temporada, agora é a gente entender e saber jogar o jogo, como é um clássico, para a gente sair bem a primeira partida. Também na esteira da pré-temporada, né? 30 dias, assim, o tempo parece ideal, mas para um time montado do zero, talvez ainda não chegue nesse jogo, naquele nível, né? Não diria ideal, mas bem próximo do ideal, porque foi do zero. Alguns jogadores já conheciam o Argel, já jogaram com ele, mas outros nem se conheciam. Em que nível assim, de entrosamento você acredita que a equipe chega? A gente chega bem, só que como você falou, a gente pode melhorar muito mais ainda. A gente tem bastante coisas para evoluir, a gente sabe disso, mas a gente tem uma base, então a gente acredita muito nisso. Os ideais que o Argel vem passando para nós, para a gente entender como ele quer a gente defender, a jogar, a criar jogadas, a atacar. Então a gente tem a base, mas a gente pode sempre evoluir cada vez mais. Passando dos jogos, a gente vai ter ritmo, a gente vai ter confiança, a gente vai ter entrosamento. Então isso é jogo a jogo, a gente vai melhorando, a gente vai evoluindo, com certeza, no trabalho do Argel. Como que você vê a qualidade desse elenco, né? Vendo que o Paraná, o principal objetivo para essa temporada é voltar com o calendário nacional, você acredita que o elenco é preparado para chegar nesse objetivo? Sim, a gente foi escolhido, como o Argel fala, a dedo, né? Então a gente tem a confiança e o preparo mesmo para conseguir os objetivos. E a gente sabe que a gente tem que chegar aqui e deixar o Paraná melhor do que a gente já chegou, né? Deixar ele com um calendário, deixar ele o que ele merece mesmo, que ele tem que estar na vitrine brasileira. Como que você vê a pressão para disputar um clássico logo na primeira partida? Enfrentar um rival logo de cara seria a melhor opção mesmo? Ou seria melhor, por exemplo, jogar com o Atlético um pouco mais para frente? Eu acho que é bom isso, porque é um teste também, é um bom jogo. E todo jogador a gente espera esse momento, né? Com torcida, com televisionamento, com pessoas, com público. Então eu acho que isso é um grande teste e a gente está preparado, como eu comentei. A gente veio fazendo bons treinos, bons jogos, treinos. A gente está evoluindo cada vez mais. Então eu acho que isso aí é um bom pontapé para a gente mostrar o nosso potencial. Xuxa, qual que é a tua expectativa aí nessa estreia com a camisa do Tricolor, nesse encontro com essa torcida que está tão ansiosa por esse primeiro jogo nosso aí? De alegria, né, de felicidade, aproveitar o momento que a gente vai viver lá no sábado, um grande jogo, um grande clássico. Então a gente tem que estar tranquilo e saber o que a gente vai fazer, jogar com inteligência e também saber utilizar a nossa torcida, que sempre faz a força. Xuxa, ontem a torcida esgotou em 1 hora, né, os 1.600 ingressos, então a expectativa é muito grande para ver esse time, e o time que foi montado praticamente ou literalmente do zero. Como que vocês estão esperando esse ambiente lá na arena para esse primeiro jogo e o quanto esses 1.600 torcedores vão ser importantes para dar esse gás para vocês? Isso mostra a força, né? Muito rápido, bastante vendas, a gente agradece isso, essa confiança deles. E a gente sabe que eles vão estar sempre apoiando a gente. A gente acredita e a gente precisa disso. E vai ser um grande jogo, como eu falei. A gente tem a capacidade de entender isso e a gente tem que fazer um grande jogo para valorizar isso também, né?
pela presença deles, para o nosso trabalho, para desenvolvimento do time em si na competição. Xuxa, o Alexandre até falou agora há pouco aqui que o meio de campo é o coração do time, é onde ele concentra bastante a atenção dele. E com quem a gente conversou aí dessa pré-temporada, falou muito bem de você, os treinamentos, que você tá solto, tá leve, tá bem ambientado. Como é que é essa responsabilidade de ser o cara do meio de campo ali, o cara que vai pensar o jogo? É muito bom, né? A gente sabe da confiança que o Argel vem passando para mim. Agradeço isso, tenho trabalhado individualmente e coletivamente para conseguir bons resultados, para ajudar meus companheiros, me ajudar individualmente, mas a gente sabe o primeiro objetivo, que é ajudar o Paraná, para a gente conseguir os objetivos, né? É bom demais a confiança, porque isso te traz ritmo, te traz autoridade, te deixa mais leve. A gente sabe da responsabilidade, eu assumo isso também, né? Só que isso só traz coisas boas também. Então isso eu assumo com os meus companheiros para a gente conseguir bons jogos e para a gente decorrer no Campeonato Paranaense.